Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Resiliência Cast, um podcast que traz pessoas importantes no meio do autoconhecimento para você poder trazer para a sua vida comportamentos práticos para a sua vida ser melhor. Todos os podcasts que eu venho e trago aqui são pessoas que realmente eu confio, que têm experiências, bagagens para poder trazer algo que faça sentido, que deixe sua vida mais leve. O Resiliência vem trazendo informações para o seu dia a dia e colocar em prática. Então, sejam todos bem-vindos. Já curte, compartilha, deixa sua mensagem aí para quem você quiser. E hoje eu tenho duas pessoas muito especiais aqui que pode ajudar a gente nessa jornada que se chama autoconhecimento, desenvolvimento humano, para que a vida fique em paz. Estou com a grande minha parceira que hoje está de hosts comigo, Ana Paula Manzoni, que é uma psicóloga, faz live no Resiliência Humana, e é um prazer estar aqui. A pessoa mais querida que está aqui à nossa frente, que é o seu Antônio Geraldo, psiquiatra, que vem fazendo também um trabalho lindo, e já vem também fazendo algumas lives com a Paula no Resiliência. Vai fazer lives, para fazer lives aqui no Resiliência e trazer também um conteúdo muito aderente. Então sejam todos bem-vindos. Eu sempre começo esse podcast falando assim: quem é você? E eu sempre falo como eu sou, como exemplo, porque é uma forma que eu me apresento para as pessoas. Sim, eu sou Robson Bertanucci, filho de Alberto e Udete, libaneses, italianos, portugueses e índios, essa mistura de brasileiros, né? Que depois de muitas dificuldades, exclusões, abusos, não perdeu seus valores, a honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a família, a resiliência, a contribuição, a determinação e o foco. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos, o Rafael e o Rodrigo, e ajudo as pessoas, contribuo para as pessoas terem uma vida mais leve, abundante e tranquila. E aí eu jogo a bola para vocês se apresentarem. Quem é Ana Paula? Quem é Antônio Geraldo? Muito obrigado mesmo. É uma felicidade estar aqui com vocês. Quem é você? Uma pergunta muito interessante, muito boa. Eu vou contar para vocês a minha história. Eu sou um menino que nasceu no distrito de uma cidade do norte de Minas chamada Grão-Mogol. Eu nasci num distrito chamado Catuni. O que é um distrito, né? Muita gente nem sabe o que é um distrito, não tem ideia do que é um distrito. São os pequenos povoados que compõem a formação da cidade. Das cidades, no meu caso, a minha cidade tinha muitos povoados, porque nós somos de uma cidade de característica de garimpeiros, da época do garimpo, né? Cidades ainda 2 séculos atrás, cidade muito antiga do interior de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais. Próxima a que cidade? A grande cidade... Se localizar. Isso, a grande cidade próxima é Montes Claros. E todo mundo daquele norte de Minas, na época e até hoje, iam morar depois em Montes Claros para estudar, para fazer todo esse papel. Mas eu nasci no interior lá, nessa pequena cidadezinha, e a minha primeira demonstração de capacidade de adaptabilidade às situações das agrulhas da vida foi quando nasci. Eu nasci e eu tive tétano, né? Eu tive o chamado mal de 7º dia, e aí eu passei com uma ferida enorme na barriga, no lugar onde seria o umbigo, por mais de 30, 60 dias, tendo que ser cuidado, e minha mãe, à época, fez algumas coisas assim, e tipo, vamos dar um bezetacil nesse menino, logo que nasceu e começou aqui nos 7º dia, no 7º dia, quando começou assim, a ferida, né, enorme, aquela coisa já começou arrebentando, e falaram, mas ele pode morrer. Eu falei, não, ele vai morrer de qualquer jeito se não fizer. Então, ali começou a minha situação relativa às questões de sobrevivência humana e adaptabilidade, da capacidade da vida de adaptação. Muito bem, feito isso, depois de 3 meses que isso foi melhorar, que foi cuidar, fiquei morando um tempo ali, meus pais resolveram mudar para essa grande cidade, né, que era Grão-Mogol, uma cidadezinha pequena que fica no norte lá de Minas, histórica, linda, tem uma catedral linda, as igrejinhas, uma igrejinha linda, uma cidade que é cortada por um rio, e ali eu cresci e fiquei até terminar a minha 8ª série, que era o que se terminava na época, e depois eu fui para Montes Claros,
para estudar numa escola chamada de escola normal. Escola normal que você formava para ser normalista, para ser professor. E não era nada preparando para a pessoa fazer medicina, né? Nada disso. Depois eu fui para a escola técnica profissionalizante fazer um curso chamado de mercadologia. Mas eu resolvi que eu queria fazer medicina, então mesmo sem nunca ter estudado... De onde veio esse chamado? Interno. Eu nasci para ser psiquiatra. Fui o primeiro médico da família. Não, nada. E o primeiro médico da minha cidade, pelo que eu tenho conhecimento, e pelo ano que eu formei, então eu correlacionei com médicos da época, e eu fui o primeiro médico da minha cidade. Eu fui fazer o vestibular de medicina, passei em medicina na escola pública, e ali eu passei aos 16 anos de idade, e depois iniciei um moleque, né, para fazer medicina, formei com 22 anos de idade. Ali foi muito bom morar em Montes Claros, estudar ali sozinho, longe de pai, da mãe, mas aquele contato frequente e muita proteção assim dos meus pais, que protegiam os 8 filhos, não eram 1 nem 2, eram 8 filhos. Na verdade eram 11, 3 morreram e ficaram 8 filhos, e todos ali naquela cidade de Montes Claros para poder estudar e para poder crescer, desenvolver. E foi aí então que fiz medicina na Unimontes, universidade muito boa, até hoje é uma grande universidade. Terminei a Unimontes, fui para Brasília para fazer a residência médica, que era o Hospital São Vicente de Paulo, um hospital tipicamente psiquiátrico, com a Universidade de Brasília. Então, a Universidade de Brasília, que era a nossa base de formação dos professores da Universidade de Brasília, junto com os professores do Hospital São Vicente de Paulo. As pessoas falam Paula, né? Mas São Vicente é um santo da cidade de Paulo, na Itália. Então, São Vicente de Paulo. E eu sempre gosto até de falar isso, da característica desse hospital onde eu me formei, um hospital puramente psiquiátrico, um hospital onde eu morei, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma moradia, mais resiliência, entre aspas, né, que é a adaptabilidade nossa às questões da vida. E aí eu fiquei morando. Eu acordava, tomava café da manhã, almoçava, lanchava, jantava e dormia no hospital psiquiátrico. A diferença minha é que eu tinha uma chave e um jaleco. Só isso. Aí circulava por dentro do hospital ali, trabalhando, e isso foi todo o período de residência médica. Terminada a residência médica, eu imediatamente fui chamado para ser professor da Universidade de Brasília, fui com o maior prazer, assumi um cargo pela época, o diretor da faculdade era um psiquiatra, Josimar França, e precisava do substituto na chefia da psiquiatria e tal. E, ao mesmo tempo, era preciso, por estar na Universidade de Brasília, eu fui fazer mestrado na Unicamp. E aí fui estudar na Unicamp, fazia como isso, né? Fazia as matérias indo de ônibus para a Unicamp, de Brasília a Campinas, passava 2 dias ali em Campinas e voltava, 3 dias em Campinas e voltava para Brasília. Então eu trabalhava quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e ficava terça, quarta e quinta, não, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, quarta e quinta fazendo as matérias na Unicamp. Durante e foi quanto assim. Tempo? Isso foram uns 3 anos, 2 anos e tal. Terminado isso, dei um tempo, porque minha tese era uma tese para ter um longo tempo para poder ter resposta, que era observar pacientes esquizofrênicos durante um período longo de 5 anos. Eu terminei, depois que eu terminei, eu fui para a Universidade do Porto, em Portugal, onde eu fui fazer meu doutorado, fiz o doutorado lá. Nós temos assim, um número enorme de pessoas que entram no doutorado na Universidade do Porto, que é uma das maiores universidades europeias, mas que são poucos. Então, mais uma etapa de ter que resistir a tudo isso, passar por tudo isso, outro país, defender uma tese no período de pandemia, sem ser presencial, para você apresentar isso à distância, e vencer uma banca dificílima, não foi nada fácil. Tinha um grande amigo na banca que foi o meu maior algoz de fazer assim 16 perguntas numa banca de doutorado. Ninguém faz isso, né? Você faz 2, 3 perguntas e tal. Passei por essa etapa com louvor, fui aplaudido pela banca, não ficou nada sem resposta, sem resolver. Mas eu não parei, eu resolvi ainda
em seguida fazer um pós-doutorado em medicina molecular na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, minha história é de escola pública e por isso eu trabalho para o público, porque eu acho que eu tenho uma dívida com a população que pagou toda a minha escola pública lá em Gromogol, Montes Claros, Brasília, foi tudo público, tudo. Minha residência foi no SUS. Então, eu tenho que devolver para a sociedade o que a sociedade investiu em mim. Essa é a minha história, esse é o Antônio Geraldo, médico, psiquiatra, especialista também em psiquiatria forense. Eu gosto muito da psiquiatria, tudo que eu faço virou missão de vida, cuidar da população, Estilo de cuidar vida, de todos. Com certeza, eu não consigo parar, não consigo deixar. Hoje eu faço um trabalho legal que sou coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo no Brasil, comecei isso em 2013, 2014 nós iniciamos a primeira campanha e aí depois começaram outras instituições a partir de 2015 a entrar, interessante até a falar que foram criadores do Setembro Amarelo, sempre que nós começamos em 2013 e tal. Essa é a maior campanha da minha vida, porque é uma campanha onde você reduz o estigma, você consegue ajudar as pessoas reduzindo o estigma, e essa campanha ela é 365 dias ao ano, não é apenas no mês de setembro. Com muito cuidado, porque você pode aumentar o número de suicídios tendo o efeito Werther, se você falar de forma errada, não tiver conhecimento, não ser suicidólogo, é um perigo isso, ou o efeito Papageno, que é o que a gente quer, que é o de redução do suicídio. Também tocamos a campanha CRAC, que é crack, não usa crack, que é contra as drogas, e uma campanha que psicofobia é um crime, quer dizer, o preconceito contra os doentes mentais é um crime. Essas campanhas casaram uma com a outra, e aí fica sendo a grande chefe, a carreadora maior, é a campanha Setembro Amarelo. E agora, há 2 anos, iniciamos a campanha contra o bullying, que nós fazemos no mês de fevereiro, que é para levar para as escolas, aí nós temos que a gente tá vendo cartilhas. Que tá acontecendo dentro das escolas. Exatamente. E agora, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, nós iniciamos um trabalho importante, já pensando em inovação e tecnologia, nós lançamos a cartilha do TDAH lá junto com a Alexa Amazon. E a Alexa vai ser usada para ser auxiliar no tratamento dos pacientes que têm TDAH. Vamos lançar aqui em São Paulo, dia 6 de novembro. Eu estou falando aqui em primeira mão sobre isso. Muito bom, estaremos é um super lá. Trabalho. Eu vou mudar todo o rumo dessa prosa aqui, ser mineiro, eu posso falar de prosa, que eu acho que vem da gente começar a colocar em coisas mais práticas para a gente trazer para as pessoas, para a nossa audiência, algo realmente concreto. Eu tenho uma frase que é assim: o meu sucesso da noite para o dia demorou anos, né? E pela sua história e pelo que você contou de quem você é, a sua história também tem todo um contexto. E vocês, como são doutores e estão mais próximos, a doutora Paula aqui, a Ana Paula também cuida mais dessa juventude, dessas pessoas mais jovens, como vocês enxergam essa nova juventude, essa nova geração que quer as coisas tão rápidas? Isso pode afetar na saúde mental delas, de não ter toda uma expertise de uma construção de acontecimentos e resiliência e poder lidar com as dificuldades da vida, as adversidades, ou isso também pode facilitar tudo deles quererem mais rápido? Como vocês enxergam isso? Porque vem uma reclamação muito grande, já vou botar fogo no parquinho aqui. Né? O que eu vejo? Que as pessoas querem tudo muito mais rápido. Né? Eu venho, tenho aqui um colaborador que chegou um dia para mim assim e falou assim: eu quero ser efetivado. Eu falei: mas faz 3 meses que você está trabalhando aqui comigo, eu ainda preciso estudar. Se você, dentro ainda daquilo... 3 meses ainda estava dentro de um prazo que era anterior, e ele falou, tá bom. Passou 20 minutos, ele falou: eu não acho que eu tenho que esperar 3 meses e algumas metas para ser efetivado. Eu tenho que ser efetivado. E eu trabalhei, minha primeira formação em engenharia civil, trabalhei numa grande construtora, eu tive que estagiar 2 anos para ser efetivado. Então eu pergunto para vocês, dessa nova geração que vocês estão enxergando, o que vocês veem em cima da saúde mental? Isso pode prejudicar, beneficiar? E como a gente conduzir essa galera para ter uma saúde mental mais abrangente?
Posso? Lógico. Claro, mulher primeiro sempre. Cavalheirismo, eu tenho uma Primeiro, grande amiga que assim, fala, cavalheirismo, educação e gentileza Eu nunca sai tenho de um filho moda. de 14 anos, né? Então, eu acompanho isso não só na prática clínica, que eu atendo adolescentes também, trabalhei 10 anos com escola. Recentemente fiz uma palestra que eu comentei com você para adolescentes e famílias, falando de comunicação não violenta. Lá no Rotary Club. E uma coisa que meu filho me fala, quando eu falo a frase que a minha mãe me dizia, ele me responde, mas eu não sou do seu tempo. Porque minha mãe me dizia, no meu tempo as coisas não funcionavam assim. Então, quando eu me pego repetindo essa frase para ele, ele fala, mas mãe, no seu tempo não tinha as coisas que tem hoje. E ele tem razão. Então, eu começo a olhar para essa faixa etária com uma visão de fato diferenciada. Eu não posso comparar realmente com o nosso tempo e dizer, você tem que ser assim. Eles realmente nasceram numa geração muito diferente da nossa. Né? Eu fui ter o primeiro celular com o meu dinheiro, com o meu salário. O meu filho, não. Então, já não dá para comparar, né, o que eu tive com o que o meu filho recebeu. E aí entra dentro dessa questão, né, do suicídio, Setembro Amarelo, toda essa campanha, os adolescentes, né, e me corrija se eu estiver errado, que aumentou, né, o final da infância para a adolescência, aumentou o número de suicídios, incluindo essa questão também do bullying e tudo mais. Por quê? São muitas informações, mas o cérebro também talvez não consiga, porque o cérebro é humano, e o cérebro ele não acompanha como uma máquina com tanta agilidade que você vai lá e você, como um menino ali, ele consegue ir lá no processador e mudar, né? Então, eu penso que o equilíbrio, tanto para as famílias quanto para nós profissionais, é o encontro dessa resposta que você está dizendo aí. Porque se eu tratar o meu paciente, o meu filho, como os meus pais me trataram, naquela disciplina mais rígida, talvez eu não tenha ele ali comigo. Se eu for para um outro extremo, naquela disciplina que, deixa, com o tempo ele aprende, é assim mesmo, ele é pequeno, os meus pais foram muito rígidos comigo e deixa para lá, eu também acho que isso não vai ser legal. Então, eu sempre tento ir para o caminho do meio com os meus pacientes, orientando os meus pacientes assim, vamos no caminho do meio, nem lá nem cá. Então, quando eu falo para o meu filho, por exemplo, dos excessos, eu falo do porquê dos excessos. Eu não falo assim, você está sem celular porque você está de castigo porque você não estudou. O que ele vai fazer? Ele vai se acostumar a ficar sem o celular. Então, eu estou tirando o celular porque eu estou percebendo que você não está conseguindo acompanhar a escola. E não o celular, tirar o celular não está ensinando ele nada. Ele tem que entender que a escola é importante. E aí eu converso muito com ele, essa comunicação e essa conexão, que é onde eu ensino os pais a se conectarem primeiro, para ele entender o motivo pelo qual ele está ali, o motivo pelo qual ele tem que estudar, o motivo pelo qual o seu colaborador ele precisaria ficar aqui mais tempo do que uma semana para estar aqui, entende? Então, acho que é o equilíbrio, é o caminho do meio. Penso. Bom, Robson, pensa o seguinte, primeiro essa palavra resiliência, que ela é muito interessante, porque vem da sua área, né? Vem da engenharia, vem da metalurgia, que é a capacidade de resistência dos metais, né? Assim, o metal mais resiliente, menos resiliente, que para nós na medicina é a capacidade nossa de adaptação, de adaptabilidade, para poder viver melhor, para poder reagir melhor às situações, né? Por que fulano gripa fácil? Porque ele tem menos adaptabilidade, você tem mais. Por que fulano tem tanta alergia? Porque ele tem menos adaptabilidade, tem mais. E que acabou sendo chamado, todo mundo chama de resiliência. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo ser humanos mais frágeis, mais fracos. Nós estamos fazendo ser humanos que são mais incapazes de responder às situações de adaptação à vida. Isso é muito ruim. Concordo. Nós estamos fazendo com que os seres humanos, nós estamos esticando, por exemplo, a adolescência. Você está esticando para mais cedo, deixando de ter a puberdade, saltando às vezes até a puberdade, perdendo a infância, o que é péssimo, né? Você está tirando parte da infância e você está esticando do outro lado, entrando na vida adulta. Então nós temos hoje adolescentes de 30 anos de idade, pessoas que são
totalmente adolescentes, infantis, né? Moram com os pais. Às vezes você tem adolescentes de 50 anos de idade, o cara ainda fuma maconha ainda. Aos 50 anos de idade, você, meu jovem, que isso, né? 50 anos e tá nessa ainda, tá nesse tipo de vida e tal. Então nós estamos fazendo pessoas muito mais frágeis. E aí passa a ser desculpa de tudo. Onde eu entendo que isso iniciou? Isso iniciou com o advento da internet. A internet e esse tempo rápido, meu Deus, tem que ser logo. Você lembra daquela tortura que a gente tinha quando a internet fazia assim? Tim! Aquilo era uma tortura, né? Nossa, está demorando demais. Gente, são segundos. Calma. São segundos. Hoje as pessoas são torturadas com reconectando, reconectando e fica aquela coisa rodando ali e tal. É preciso saber esperar. O tempo ele é importante e não tem como você vencer o tempo. Não existe. Você tem que esperar porque as questões da vida vão acontecer com a medida em que os fatos acontecem. E aí as pessoas não sabem esperar. As pessoas não sabem esperar, tudo, um segundo você tem que responder, as pessoas te mandam uma mensagem no WhatsApp e acham, não fala assim com você, oi Antônio Geraldo, tudo bem? Eu estou entrando em contato para ver se eu consigo marcar contigo um horário, uma consulta, ou eu queria tirar uma dúvida. Não fazem frases completas. Olha só, tem gente que faz isso e quer que você responda de imediato. Aí você não responde, vai e apaga. Apagar a mensagem. Eu conto uma coisa do meu WhatsApp. Absurdo isso. Pergunta, eu não li ainda, ela briga, depois ela mesma se desculpa, depois ela apaga tudo. Exatamente. Aí, esse é o fato que acontece hoje. E agora tiraram os pontinhos para não saber se a pessoa leu, que é justamente para facilitar, para não enlouquecer mais. Né? Porque, na verdade, o que acontece é o desespero com o tempo. E achar que você está o tempo inteiro à disposição à sua disposição. Você tem que estar à disposição do outro. Então, a pessoa manda assim, olá, bom dia. E fica esperando você responder. Olha, então eu não trabalho, não faço nada para ficar fazendo chat. Eu vou ficar fazendo chat no WhatsApp? Não. A gente precisa saber esperar, porque é um tempo para tudo debaixo do céu e da terra aqui. É um tempo para início, para meio e para fim. E as pessoas precisam entender isso. E é preciso criar essa capacidade de lidar também com as frustrações. Ele não me respondeu, é porque ele não gosta mais de mim. Opa! Calma, é porque eu não tenho tempo. Que interpretação é essa? É porque eu não estou disponível. Uma pessoa, eu estava num congresso agora, 7.000 pessoas, eu sou presidente do congresso com 7.000 pessoas, eu cuidando do congresso. Aí a pessoa manda um WhatsApp para mim perguntando, você sabe qual é a sala que eu estou falando? Tem 400 palestrantes. 400 palestrantes. E eu sou seu amigo, eu gosto muito de você, mas saber qual sala que você está falando, meu amigo, por favor, né? É impossível. E aí fica chateado porque você não respondeu. Ou te manda assim, um show do congresso vai começar às 20 horas, 19h15, manda assim, como é que eu faço para pegar o meu ingresso? Então, assim, eu tenho que largar tudo, pegar um carro, ir lá no hotel entregar para a pessoa o ingresso, ou vem aqui. Calma, são 7.000 pessoas. Não é assim. Por quê? As pessoas querem muita atenção. Esse é o outro lado. Pessoas frágeis é um passo. Segundo, as pessoas querem muito a atenção. Carícias e reconhecimento. Terceiro, atenção individualizada. Tem que ser específico para elas. Você não pode agradecer em público, você tem que agradecer pessoalmente. As pessoas te seguram. Olha só, te seguram. Pega com as duas mãos, eu estou andando num corredor para ir fazer um trabalho correndo, tem que dar uma aula ali no congresso, a pessoa agarra no seu braço e segura. E aí, queria falar contigo. Opa, solta, por favor. Tipo, a minha... Está me retendo. A minha coisa é mais importante do que tudo. Então, essa atenção individualizada que as pessoas estão necessitando muito, e aí tem gente que ainda pregou aqui, você precisa ter uma atenção individualizada. Sim, mas tem a hora e o momento certo. E a terapia pode ser esse momento. Tem a hora e o momento certo para tudo. Então, estamos fazendo pessoas mais frágeis, pessoas com pouca capacidade de espera, né? Mudar o nome de paciente, né? De substantivo para adjetivo. Não podemos usar esse nome porque paciente é aquele que espera, que tem a paciência para esperar. Não. Substantivo é uma coisa, paciente é aquele que padece de uma doença.
Adjetivo é outra coisa. É aquele que tem paciência para poder esperar, para poder saber. São coisas diferentes. Aí mudaram para o usuário, que é de droga, é de internet, é de serviço, mas não de relação interpessoal entre duas pessoas. Um que cuida e o outro que recebe o cuidado. Isso é paciente. Tanto é que nós não somos regidos pelo PROCON. Por quê? Porque não é venda de produto, né? É atenção, é cuidado. É completamente diferente. Então, a adaptação dessas pessoas para o mundo moderno, ela está demorando. A capacidade dessas pessoas de lidar com frustrações, reduziu a esse tamanhozinho aqui. Concordo plenamente. Então, nós precisamos mudar. E nós precisamos levar esse conhecimento para as pessoas. Ansiedade. Vamos falar um pouquinho de ansiedade? Vamos lá. Mas isso tudo está prejudicando a saúde mental das pessoas, causando doenças? Com certeza. Com certeza. Com certeza. A ansiedade é uma delas. Porque você não sabe administrar o seu comportamento, não sabe administrar as suas relações interpessoais, não sabe administrar a sua vida pessoal. E aí gera ansiedade. Lógico, não sabe fazer a gestão do próprio tempo Veja. E do negócio. Porque o seu funcionário que quis efetivar fora de data, e é bom falar aqui, né, porque você falou isso, as pessoas vão falar assim, mas você não tinha assinado a carteira? Não estou falando de assinar ou não. Carteira de trabalho, nós estamos falando disso, nós estamos falando de efetivar dentro de uma função, de uma atividade específica, que a pessoa está se propondo a fazer, a trabalhar. São coisas distintas. Então, assim, até a gestão da sua profissão e de tudo mais, você não sabe fazer, porque você não sabe lidar com nada disso. E as pessoas não estão aprendendo. Quanto tempo a faculdade de medicina? 6 anos. Você precisou passar pelos 6 anos para poder... Mas hoje você faz 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência médica, são 9 anos. Né? É isso. Então precisou desse período para poder se tornar um psiquiatra. Exatamente. Fora o doutorado, fora. Isso. Existe um tempo. É isso que a gente está querendo. E se não tem esse tempo, e se não gerencia e tem essa flexibilidade, essa adaptabilidade, como você fala, você gera ansiedade. Muito bem, só para te responder melhor ainda, quer dizer, o meu pós-doutorado na universidade pública eu concluí esse ano. Então, assim, não cheguei num pós-doutorado de graça, cheguei na idade que eu estou, com quase 40 anos de profissão. Isso não é brincadeira, né? Isso é um negócio muito sério. Então, é preciso ter tempo, é preciso ter gestão. E as pessoas hoje não aprendem nada de gestão. Nada. Nem da vida, nem das suas emoções. A ansiedade hoje, é muito interessante te dizer que nós somos um país de pessoas ansiosas. Nós somos número 1 no mundo em termos percentuais em relação à ansiedade. Então, nós somos um país de pessoas ansiosas. Era 9,3% da população antes da pandemia. Isso subiu 25% a 30% pós-pandemia. Por que o Brasil? Muito simples. Isso aqui é a Que instabilidade. porcentagem a gente está hoje? Hoje nós subimos de 9,3% mais 25% a 30%. Então, nós temos aí cerca de 12% da população brasileira com transtorno de ansiedade. Depois a gente fala de depressão para a gente não mudar. Mas de ansiedade, essa é a realidade hoje. Então, primeiro lugar no mundo em termos percentuais, não números relativos, né? Que qualquer percentual da China é maior do que qualquer país do mundo. Né? Então, qualquer percentual lá é diferente do nosso aqui. Então, em termos percentuais, que é o que importa para você entender como é que a nossa população está vivendo, nós somos número 1. Muito bem. Você falou por que isso, né? Nós temos, por exemplo, já há uns bons anos, desde o governo Dilma, né? Antes do governo Dilma, que começou uma situação no Brasil da dualidade. Você era vermelho ou era azul. Polaridade, né? Eu então, sou dali, eu sou daqui. Exatamente. Então, assim, ficou sempre aquela dualidade, assim, esse lado ou esse lado e tal. Aí você, além disso, onde você tem que ter um lado ou outro, eu, por exemplo, não sou do lado de ninguém, porque eu não sou ninguém, nada disso, são pessoas, e jamais vou ficar de um lado ou do outro de pessoas que não me representam. E não pensam, não dizem o que eu penso. Não tem valor nenhum para mim isso. Né? Isso você não faz em termos de pessoas e tal. Em seguida, depois veio outras situações políticas dividindo entre esse e aquele, entre esse lado e outro lado e tal, a ponto de situações no Brasil de psicólogos, psiquiatras virarem e falar assim, médicos em geral falar assim, eu não vou atender fulano porque ele é vermelho, não vou atender fulano porque ele é azul. Como assim? Eu moro em Brasília.
Eu moro em Brasília. Eu atendo pessoas de todas as cores, vamos dizer assim, partidos eu não sei, eu políticos posso e tudo usar, mais. era de direita ou esquerdopata. Um lado era doente. Entende? Essa coisa já de Os dois trazer lados são ditos como doentes. Mas o termo, usar esse termo, independente de um de outro, né? Mas só de trazer para a doença isso, eu acho que já. Mas a gente tem que lembrar assim: tem dois lados. Um lado da direita diz que o outro é esquerdopata, o lado da esquerda diz que o outro é fascista. Então, exato. Nem sabe o que é fascismo, né? Para poder dizer isso. Exato. Não é assim que se diz. Mas é daí que se gera ansiedade. A ansiedade nasce dessa situação da instabilidade que você tem. Então, eu comecei falando exatamente da dualidade, porque aí você tem também a questão outra. Por exemplo, a nossa economia tem um controle, mas você começa a ter uma situação que é empobrecimento. Empobrecimento só leva a preocupação. Aquele que empobrece, ele vai ficar eternamente ali ansioso e deprimido, tá? Aquele que enriquece também fica com medo daquele que empobreceu, e aí você passa a vida inteira assim, eu preciso cuidar disso, porque eu preciso daquilo, que não sei o quê, papapá, e você vai gerando uma instabilidade emocional constante, permanente. A mudança de classe social para baixo, por exemplo, é um fator tão importante, mas tão importante, que para a questão do suicídio, nós temos um trabalho científico produzido pelo nosso grupo, que é o SAMB, Saúde Mental Baseada em Evidências, em que nós mostramos nesse artigo que essa desproteção, ela desprotege até a proteção familiar, que é um fator de proteção altíssimo. Quando você tem uma família legal, uma família que trabalha ali conjuntamente com você, que tem uma organização familiar em que te protege, você desprotege com a migração de classe social para baixo, perdas financeiras. Então, há quanto tempo nós vivemos nessa de perdas financeiras? Primeiro nós tínhamos aquela situação de moedas. A moeda era X, depois para Y, depois para Z e tal. Aí parou. Então, tudo bem, parou isso, mas do ponto de vista de trabalho, de empregabilidade e tal, também passamos a ter dificuldades e tal. Então, essa insegurança assim, da vida. Então, por exemplo, essa caneca linda aqui, que nós estamos aqui com ela na mão, ela custa nos Estados Unidos há 30 anos o mesmo valor. Então, eu posso programar minha vida para sempre. A camisa que eu uso, eu compro por $22 por 30 anos. Por quê? Porque eu sei qual a loja que ela tem e que custa $22. Olha só que interessante. Aí você consegue planejar. Por quê? Porque o salário que eu tenho, eu consigo planejar. Essa falta de capacidade de você planejar, de ter garantias, de ter segurança, isso destrói toda a sua capacidade interna de adaptabilidade. E aí adoece. A ansiedade, ela vem fruto disso, fruto de tudo que a vida já traz, mas dessa insegurança. Insegurança política, insegurança financeira, insegurança... Agora também nós entramos em outra fase, que é a insegurança jurídica. E tudo essa instabilidade traz ansiedade. Eu tenho uma paciente que fala assim, parece que eu estou remando mais e eu não saio do lugar. Exatamente isso. É essa sensação que as pessoas têm, e aí eu que gera ansiedade. As mídias também, né? Porque... Você liga uma TV, eu tenho uma vizinha que acho que ela tem, né, uma dificuldadezinha lá de audição e a TV dela é muito alta. Eu não assisto o jornal, mas eu escuto quando eu tô... E assim, é só, né, coisas catastróficas ali. E a forma como a gente recebe as notícias, as fake news, as pessoas que... O meu pai é um cara que, ele escuta um jornal, ele sai espalhando, falando daquela notícia de uma forma, o mundo vai acabar amanhã. Eu acho que tudo isso também facilita demais, né? As comparações. Esse excesso de telas vem prejudicando também pelos estudos que o senhor vem acompanhando, vem trazendo algum aumento doenças, né? De doenças psicológicas, esse aumento de tela? Olha só. A relação com as telas e automaticamente a relação com a internet como um todo, ela aproxima, mas ela afasta. Como é que é isso? Ela aproxima e ela afasta. Faz totalmente sentido. Né? Às vezes as pessoas estão numa mesma mesa e estão todos no celular até mandando mensagem um para o outro.
Eu já vi acontecer isso, porque eu não queria falar publicamente. Foi falar privadamente com uma pessoa da mesa e aí ficaram trocando mensagem. Eu virei para um para o outro, vocês estão trocando mensagem entre vocês, né? Que legal isso, quer dizer, que mal educado isso, né? Mal educado porque não tem atenção de participar aqui do grupo e mal educado porque está falando dos outros pelas costas. Então, isso é grave. Eu fui em um restaurante em Minas que dizia assim na placa, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Na época que não tinha internet em todos os celulares, né? Então, assim, se virem aí. Não tem Wi-Fi. Então, olha só essa questão. Quando você faz essa pergunta, a gente leva à percepção de que a tela aproxima, mas afasta, de que essa relação aproxima, mas afasta, mas tem um outro detalhe, que aí vem a tela, que é a televisão. Então, a televisão, as mensagens voltaram a ter aquela coisa do folhetim, né? Daquelas coisas de assim, você joga uma frase que não tem nada a ver com a notícia dentro, mas você precisa chocar para aí, então, chamar a atenção para que a pessoa vá ali fazer a leitura. Mas isso ali, às vezes, as pessoas não leem. Só leem a frase em cima. A partir dali, fazem locubrações. Conversando no sábado com uma psiquiatra, por 4 vezes eu disse para ela, isso é achismo, calma, você está tentando adivinhar o futuro. Aí depois, de novo, você está com achismo. Por 4 vezes eu disse isso para ela. Aí eu mostrei para ela, cuida da sua ansiedade, tá demais. O que é ansiedade? É a antecipação do futuro. Então, se você vive no futuro, você está numa ansiedade brutal. O que a pessoa que vive no futuro acontece com ela? Ela não vai ter passado, porque ela passou o presente todo vivendo no futuro. Aí ela não vai ter presente porque ela está pensando no futuro. Aí amanhã chega, o que foi ontem? Estava no amanhã, chegou a quinta, mas estava na quarta. Isso precisa ser mudado. As pessoas precisam parar de tentar adivinhar. As pessoas precisam viver o momento, não tentar adivinhar para viver adequadamente. E tudo nós estamos falando de ansiedade, né? Mas a depressão é o quê? Viver do passado. Quem vive no passado é o deprimido. Quem vive no futuro é o ansioso. E o presente? Esse nós precisamos viver. Aqui e agora. Não dá para viver diferente disso. Então, isso tudo é adoecedor. E essas questões psíquicas, elas fazem um diferencial na vida das pessoas. E as psicológicas também vão ter uma influência, diferentemente do que é psíquico. Nesse contexto de não psicologizar o cotidiano, de não psiquiatrizar o cotidiano, é preciso viver o hoje, o agora, fazendo uma projeção para o futuro, adequando, então, a sua vida a uma melhor convivência humana, senão fica muito ruim. Eu falo uma coisa que é assim, as pessoas não sabem quem são, estão com a cabeça no futuro, o coração no passado, tipo uma barata tonta. Esquecem de estar aqui no presente. Tem uma outra coisa que eu venho falando que estão querendo robotizar os humanos e humanizar as máquinas. Que a gente não pode, que é isso. Larga essa... Eu ia falar um palavrão, não vou falar. Larga esse celular aí e vamos olhar no olho e voltar a conversar e se abraçar, porque a gente precisa do toque, do apego, do afago, do contato. Nós somos seres sociáveis, né? Então que a gente possa cada vez mais voltar para o aqui e agora, estar inteiro no que você está fazendo. As pessoas estão comendo. Outro dia eu estava sentado num restaurante e tem um pudim de leite, aquele bem gostoso. E aí eu peguei e fiz assim. As pessoas falaram, o que aconteceu? Eu falei, vocês estão sentindo o gosto do pudim? As pessoas olharam e falaram, esse cara é meio maluco. Eu falei, não sou maluco. Eu estou sentindo o que é a vida, né? Eu dou um outro exemplo muito maluco. Quem nunca que está nos escutando aqui já lavou a cabeça 3 vezes porque não estava prestando atenção que estava no banho, né? Com a cabeça em outro lugar, esquecendo que está ali tomando banho. Lavei o cabelo, não lembro. Vou lavar de novo, eu não lembro. Então, se a gente não trouxer as pessoas para o presente, para o aqui e agora, para poderem viver o que é real e sentirem isso, né? Que eu acredito que a gente precisa sentir, as coisas não vão caminhar para um lugar muito mais tranquilo. E é isso que a gente vem falando. E quando eu falei das telas, e você falou, me veio uma coisa. As telas podem contribuir, desde que a gente esteja acessando conteúdos bons,
com Qualidade. instruções, pessoas experientes. Saber escolher, né? E trazer capacidade para a gente poder experienciar novas adversidades e crescer em cima disso. Você sabe que eu falo para os meus pacientes assim, quantas pessoas você, quando vêm, né, com uma questão de ansiedade, comparações, né? Mulher, quero emagrecer, todo mundo é magro, não sei o que lá. Né? Quantas pessoas você segue no seu Instagram? Eu sei lá, 2.000. Eu falo, você vai tirar pelo menos 1.500 hoje. Ou assim que der, você vai tirando 50 Não tira por de dia. uma vez que Não tira bloqueia. de uma vez que bloqueia? Olha aí, é essa informação eu não sabia. Porque tem isso, né? Aí fica ali essas comparações, um mundo que não é real, que os adolescentes sofrem muito com isso. Tanto que a gente está vendo agora os adolescentes, eles estão desaparecendo das fotos. Vocês já repararam isso? Sim. Eles não postam mais foto de rosto. Eles postam foto agora só assim, com a mão, bonézinho, boné virado, daqui a pouco não vai ter ninguém ali. Porque literalmente ou fez alguma coisa no sentido de suicídio, porque eles não querem mais aparecer, eles não se acham mais bonitos, eles têm vergonha. Na adolescência sempre tem essa fase, porque é uma mudança de fato, mas a situação de comparação, que aí tem lá os tiktokers da vida, né? A turminha que deu certo lá, que tá famoso, e tem o menino da escola que estuda lá no 3º ano do ensino médio, que está no meio da sala, que ninguém fala com ele, ele não fala com ninguém. E aí esse menino, de repente, ele vai desaparecendo. Então, é muito triste tudo isso, né? E aí, sim, voltando ao que você falou, a gente procurar esses canais, né, que possam trazer informações importantes, os pais procurarem. O Robson escreveu um livro que chama Um Compromisso por Dia, Pílula de Minha Resiliência, Minha Gratidão Diária. São livros que fáceis das pessoas irem lendo mensagens diárias ali para estar no presente. Eu escrevi um livro que chama Manual que Não Veio com Seu Filho, que também é um livro pequenininho para os pais também se conectarem ali com algumas coisas. Acredito que você também tenha muita coisa aí de artigo e de coisas ali que depois, se você quiser passar também para a gente. Mas os pais, as famílias, as pessoas... né, desmistificar essa coisa, né, da psicologia, da psiquiatria, da saúde humana, né? Como eu disse no início, você está com uma dor de cabeça, você vai ao hospital, você vai ao médico, você está com uma dor no pé, estava conversando ali com o nosso amigo, você vai no ortopedista, você está com uma tristeza, ou alguém te diz que é uma besteira e você fica em casa sofrendo. Eu vou levantar uma outra polêmica aqui, posso? Claro, sempre. Eu acreditava que terapia era para louco. Sim, e eu ainda vejo que muito da nossa população brasileira ainda acredita que é para isso, né? A pandemia deu uma escancarada e falou, galera, vamos olhar para dentro de si, mas você acredita ainda que muitas pessoas têm esse receio de olhar para dentro de si, para buscar esse conhecimento, ou está mais aberto agora aí pelo que você vê aí do meio que você está fluindo? No desenvolvimento da população, algumas coisas foram colocadas de forma errada. Por exemplo, quando você fala o nome psicoterapia, as pessoas entendem isso como sendo tratamento. E entendendo que sendo tratamento é de quê? De doenças. Muito bom. E isso não está certo. Isso está errado. Por quê? Porque você não pode falar que isso é tratamento. Até porque depois você pode ter um processo, porque você falou que era um tratamento, e isso aconteceu nos Estados Unidos. Muitos processos foram abertos depois que pessoas fizeram terapia 3, 4, 5 anos e não teve resultado de tratamento, porque a proposta não é tratamento. E aí, ao colocar como tratamento, as pessoas entendem, então eu tenho uma doença. Aí o que resolveram? Resolveram pegar o nome doença, tirar e virar como sofrimento psíquico, por exemplo. É um nome usado. Sofrimento psíquico, isso é inerente ao ser humano. A gente tem sofrimento psíquico quando o time perde, quando leva um chifre, quando você tem uma perda de trabalho. Isso é sofrimento psíquico. Isso não precisa você fazer nada, porque isso é do desenvolvimento humano. Tá? Ou então, pelo sofrimento psíquico, você pode fazer uma terapia, fazer uma psicoterapia. Então, isso é uma história, isso é uma coisa. Ao criar essa situação como sendo de tratamento, você, então, relatou direto para a doença.
Aí, quando viu que não era doença, tentaram mudar o nome doença. Não vamos chamar de doença, vamos chamar de sofrimento psíquico, vamos chamar... não vamos chamar de paciente, vamos chamar de cliente. Cliente é de loja, caramba. Né? Cliente é de loja, não é daqui. Então, vai lá na loja, lá é cliente. Então vamos chamar de usuário. Usuário é de droga, de internet, é de serviço e tal. Então, qual é o nome de paciente? Então, voltando na correlação. Terapia, aí tratamento é doença, eu não sou doente, eu não preciso. Terapia é algo que é feito para qualquer pessoa, independente de qualquer situação. Se ela vai precisar ou não, vai depender da questão de vida dela, porque isso é de comportamento e como desenvolver. É muito melhor você fazer uma psicoterapia, ir ao psicólogo ali uma vez por semana, depois que você está, não preciso mais, a cada 15 dias que seja, do que você ficar colocando sua vida pública em lives na internet, em stories ali que você fica gravando para as pessoas, porque depois isso vai virar problema. Vai virar. E você vai influenciar negativamente com as pessoas. Até porque, quando aí começa os haters aí a jogar pedra, mas você deixou, você também se expôs. Então, a gente tem os dois lados em tudo isso. Então, quando fazer psicoterapia? Quando você sentir a necessidade de que precisa de alguém o tempo inteiro para te orientar ou para fazer, ou quando você não está conseguindo lidar com situações da vida. Aquela coisa que você antes ia ao confessionário falar lá com o padre, né, e que o padre te dava orientações aqui e ali, e que era legal, era melhor você falar com o padre e ficava só com o padre, do que você sair falando para todo mundo e colocando sua vida em público. Hoje as pessoas acham que é bonito colocar a vida em público, que a gente tem que ser um grande Big Brother. Só que depois não sabe lidar com a crítica. Depois você não sabe lidar com a crítica, você não sabe lidar com o que vão fazer com o que você deu para elas. Então você dá a arma e depois reclama que usaram contra você. Não, é você que deu. Então a terapia, a psicoterapia, ela é importantíssima. Eu tenho pessoas que vão no meu consultório, minha formação em terapia cognitiva comportamental, eu fiz ainda na época que o Aaron Beck estava vivo, né, que eu comecei isso, e peguei ali a Judith Beck, minha amiga, é uma pessoa que eu gosto muito. Fizemos uma live, o ano passado ela estava lembrando dos nossos, do churrasco, do geral do nosso churrasco, nós fizemos em Porto Alegre. Ela é incrível. Então, ela é muito boa, o pai, muito bom, o pai era psiquiatra, ela é psicóloga, os dois são tops, muito, muito, muito bons. E o que é que eu faço às vezes no meu consultório? Eu faço uma terapia que a pessoa marca, consulta, porque quer orientação, na verdade. Porque a pessoa não está conseguindo fazer a leitura do cenário que está ao seu redor. E isso eu preciso fazer toda semana, 2 vezes por semana? Não, eu só faço aquilo naquele momento. É um empresário que está precisando de uma orientação, é um profissional de saúde que às vezes está meio perdido num caminho, alguém que separou e não sabe para onde ir ou como fazer, alguém que perdeu um trabalho e não sabe como lidar. Eu, como moro em Brasília, então alguém que está numa CPI, alguém que está numa situação que vai ter... passando por isso aí também. Então, aí o que você faz? Você vai clarear, organizar o pensamento da pessoa. Calma, vamos organizar isso aqui? Você está pegando a linha pelo meio, nós temos que pegar pelo início, né, para poder chegar até o fim e tal. Vamos organizar? Vamos. Então, tá bom. O que é a mente humana? A mente humana, ela é uma biblioteca perfeita, organizadíssima. Então, você quer o livro X, você sabe onde está na prateleira, onde você vai pegar e aquilo onde está tudo referenciado. Quando há um tremor e os livros caem todos no chão, você tem a biblioteca, mas você não está encontrando nada, está tudo bagunçado. Aí você pede alguém para ir lá arrumar, a pessoa vai e bota os livros, você entra, nossa, agora está limpinho, bonitinho, organizadinho, tá arrumado aqui. Aí você procura no livro, você não acha. Por quê? Porque você não pegou uma pessoa adequada para poder colocar os livros divididos por área. Aí vai lá, divide e põe em ordem alfabética. Eu falei assim, não, em ordem alfabética não é maneira de organizar uma biblioteca, porque é muito diferente, por cores, por isso aqui. Então, o que você precisa? Pegar um biblioteconomista, ir lá e colocar filosofia aqui, psicologia aqui, psiquiatria aqui, antropologia aqui, e aí você tem tudo. Aí ficou mais fácil. Aí é mais fácil de você acessar essa biblioteca e você ter resultados. E é isso que a gente precisa fazer. Muito bom.
E é isso que a psicoterapia vai te ajudar a fazer, vai te organizar, como um biblioteconomista organiza uma biblioteca e acha tudo em segundos, rapidamente, porque está organizado. Isso as pessoas precisam entender que isso é com a vida e isso é para sempre. Hoje, a pressa, o desespero, eu vou criar um neologismo aqui. Você falou antes sobre o ensimesmamento. Então, assim, ensimesmar, ficar só contigo, daqui a pouco vão dizer, você está doente, está alguma coisa muito errada, porque você isolou, está sozinho, não tem contato, é estranho. Por quê? Porque nós somos seres gregários e nós precisamos viver em sociedade. Por isso que a pandemia nos adoeceu muito. Por quê? Porque tirou você das relações sociais. Eu trabalhei todos os dias da pandemia, não fiquei nem um dia sem trabalhar como médico e trabalhou o tempo inteiro sem parar, com pessoas, atendendo pessoas, eu trabalhei muito. Então, isso para mim não me atingiu em nada em relação a nada disso, mas jovens ficaram arrasados, porque é completamente diferente. As aulas um ano para eles é completamente diferente que um ano para os outros. É muito diferente. Então, o que nós temos? Nós temos uma situação que você tem que ensimesmar em determinado momento. Você está tomando um banho, você tem que estar tomando banho. Né? Você tem que prestar atenção no seu banho. Não é para você ficar ali 3 horas tomando banho porque você tem transtorno obsessivo compulsivo. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de parar para você, ter um tempo para você. Você tem que se enxergar no espelho adequadamente. Né? Esse espelho não precisa ser o espelho físico, mas o espelho da vida. Entender como você está inserido naquele contexto. É preciso ter tempo para você. E às vezes as pessoas não têm. Eu não demonizo o celular. O celular é um aparelho que, bem usado, ele é importantíssimo. Nos ajudou a melhorar muito nosso trabalho, levar informações importantes para a população. Olha o que a nossa página vai levar, né? Quer seja no Instagram, quer seja no podcast, no YouTube, vai levar informação, vai levar conhecimento. GPS, isso é muito importante. Traz aqui todos os dias sem errar o caminho. Sim, isso tudo é importante. Agora é o excesso. E aí a gente fala a diferença do que é normal e o que é doença. O que é doença? Doença é aquilo que te gera prejuízos do seu padrão normal do dia a dia. Então, eu estou ansioso. É normal, porque é uma parte nossa, faz parte da nossa vida. A ansiedade é fator de crescimento. Mas eu estou tão ansioso que eu me imobilizei. Então, para tudo, isso aí eu tenho perda, isso é doença. E aí eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou, se a ansiedade te mobiliza, ela é positiva, ela é importante. Se acrescenta a letra I e a ansiedade te imobiliza, ela é doença, ela precisa ser tratada. A diferença é só essa. Mobilizou, é positivo. Imobilizou, é negativo, tem perda. Tal. Então, guarde para sempre isso. Aí vamos fazer aquele corte, né? Se a ansiedade te mobiliza, é saudável, é bom. Se a ansiedade te imobiliza, é doença, você precisa cuidar, você precisa tratar. Isto, não tenha dúvida. Muito, muito bom. Doutor, eu quero só fazer um comentáriozinho, que é uma coisa que acontece quando... Eu costumo trabalhar assim, tá? Até me corrija aí já. O paciente vem, né, eu faço ali a anamnese, entendo a queixa, também trabalho de forma pontual, enfim, qual que é o problema, a dor maior ali no momento, qual a parte da estante que nós vamos organizar, e trabalho com a TCC, então é uma coisa realmente bastante objetiva com o meu cliente. Porém, obviamente que tem alguns momentos que eu vou pedir, eu não sou médica, então eu peço, olha, como é que estão os seus exames? Há quanto tempo você vai ao médico? Como é que está a sua saúde física, né? Que a gente não separa, mas os pacientes entendem assim. Então, fui há tanto tempo, está tudo em ordem e tal. Quando eu vou indicar para um psiquiatra, aí é onde começa, né, aquela questão do... Mas espera, psiquiatra? Medicamento? Você está me falando que eu vou precisar tomar medicamento? E aí é onde entra o preconceito, né, sobre essa questão da medicação. Até ontem você falou, a gente comentou disso, né, de qual era um medicamento, para que era e tal.
Enfim, e o preconceito, como que trabalha isso? Se o seu trabalho, a associação, os congressos, como que isso tem trabalhado para tirar também esse preconceito da medicação para os pacientes? Obviamente que eu acredito que isso na medicina em geral é a última coisa. Você vai ver se o paciente, se ele precisa melhorar a alimentação. Eu fiz especialização em distúrbios do sono, então quando você melhora o sono do paciente, você melhora, às vezes, a depressão, você melhora a ansiedade, aí você não precisa entrar com a medicação. Mas tem alguns casos, né, e quando você fecha um diagnóstico ali, às vezes é importante o paciente ser acompanhado por uma medicação, por um tempo determinado, às vezes começo, meio e fim, às vezes pro resto da vida, não sei. Mas como que isso é visto, como que você ajuda as pessoas a entenderem um pouco melhor essa questão para tirar esse Para essa audiência aí do Resiliência que ainda tem esse preconceito. Exato. Perfeito. A ignorância você combate com esclarecimento, com conhecimento. Então, o que a gente precisa dar para essas pessoas? Conhecimento. É preciso saber correlacionar e explicar. Assim como você não fala para uma pessoa que tem câncer, reaja, lute contra isso, você vai conseguir. Você não pode falar para uma pessoa que tem depressão, reaja, lute contra isso, você vai conseguir. Sim. Então, é preciso deixar claro para essas pessoas onde está o limite do que eu posso fazer com você. Muito bem, dentro desse contexto, você tem que dizer para a pessoa de uma forma clara e objetiva. Olha só, o seu quadro, hoje, você não vai ter resultado se você continuar apenas comigo. Por quê? Porque você vai ficar pelas metades. O seu crescimento, o seu sofrimento vai aumentar, a sua doença vai cronificar e aí depois eu não consigo te ajudar. E o que é cronificar? Cronificar, cronos é tempo. O sufixo ico é aumentativo. Então, assim, muito tempo. Olha, você já está com essa sintomatologia há 2 anos. Eu atendi um padre, ele vinha há 2 anos fazendo psicoterapia, depois quis processar o psicólogo. Porque ele também estava usando um antidepressivo prescrito pelo clínico há 6 meses e sem melhora. Quando eu estava fazendo a consulta dele, que ele resolveu ir ao consultório, eu percebi que a palma da mão dele estava machucada. E eu perguntei, padre, por que a palma de sua mão está machucada? Aí eu caí. Mas caiu onde? Vindo para cá. Eu falei, mas é tudo liso, padre. Não tem nenhuma escoriação. Não tem nada aí para você tropeçar, para cair e tal. Falei, dá uma deitada aqui na minha maca, deixa eu dar uma olhada no senhor. Isso era em Taguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília. Ele deitou na maca, fui fazer os exames, quando eu percebi a alteração no exame neurológico dele. Ele já tinha que ter fazendo o exame neurológico há muito tempo e nunca foi feito porque não sabe fazer. O psicólogo não tem conhecimento para isso e o clínico perdeu de fazer. É médico que deveria ter feito. Ou indicado. Quando que eu fiz? Eu percebi isso, comecei a conversar com ele e eu percebia também uma diferença na comissura labial, quer dizer, na boca que puxava um pouquinho para o lado. Eu falei, o senhor já percebeu que a boca do senhor puxa um pouquinho para o lado? Não. Nunca vi isso, não. Aí eu fui lá, sentei, peguei o martelinho, fui lá examinar. Falei, padre, o senhor tem que fazer uma tomografia. Mas eu vim aqui para o psiquiatra, o senhor mandou fazer uma tomografia. Eu falei, eu preciso dela urgente. Ele foi, fez uma tomografia, tinha um tumor tamanho de um limão na região occipital. Por quê? O quadro não era psiquiátrico, o quadro era neurológico com sintomatologia psiquiátrica. Já aconteceu. Pegar uma mulher de 52 anos, jovem, cuidando de si, tudo bonitinho, certinho e tal, e com toda uma sintomatologia, desânimo, sem capacidade de produção, sem brilho, sem libido, ganhando peso, e não entendia, foi procurar o psiquiatra, por quê? Porque a sintomatologia falava que ela tinha depressão. Aí ela chegou em mim, porque suspeita de depressão. Nada, eu falei, vamos avaliar. Pedi um check-up dela, quando chegou lá as alterações dos hormônios femininos, que estavam ali todos alterados. Ali fora. Todo alterado. E aí eu mandei para o ginecologista, que foi ver, ela tinha um ovário policístico e
ia fazer uma investigação de um pequeno nódulozinho que estava ali dentro, que depois foi ver que era o início de um câncer. E aquilo, se eu peguei no início, eu tenho possibilidade de resolver. Se eu deixo aquilo aumentar, aí eu posso cronificar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as sintomatologias psíquicas, elas podem advir de vários tipos de doenças. E aí tem que saber fazer diagnóstico. E como é que você vai fazer o diagnóstico? Com inclusão de sintoma, com exclusão, onde você vai mostrar ali o que é doença médica e o que é doença psíquica, o que é doença psiquiátrica, especificamente doença psiquiátrica e não psiquiátrica. Claro que toda doença psiquiátrica é doença também médica e tal. Mas é preciso saber fazer o diagnóstico e diagnóstico diferencial. Então, este cuidado a gente tem que ter. Por isso, você tem que mostrar para o seu paciente preconceituoso que, assim, eu não posso fazer isso. Eu tenho que te indicar para o psiquiatra, é a porta de entrada, não é a UTI da doença, da saúde mental. A psiquiatria tem que ser a porta de entrada. Vai lá, se você não tiver nada, vai te dizer que você não tem nada. Eu faço isso e, assim, os meus pacientes costumam aceitar bem. Mas, no geral, né, quando a gente escuta as pessoas falando, as pessoas têm ainda essa limitação. Para a ignorância, o conhecimento. Exato. Eu tenho um grande amigo que é médico e a gente sempre brinca. A medicina veio sempre antes da psicologia. Então, por favor, vá até o médico antes e depois você volta aqui para a gente poder... Zero de problema. Zero de problema disso. Zero. É que a gente possa e aí entender você não isso. Gostou do cara, não foi com a cara dele, não te atendeu bem. Tá tudo bem. Vai no outro. A gente está chegando ao nosso final, mas eu não posso deixar fazer essas perguntas e a gente vai estender um pouquinho e que esteja trazendo grande conhecimento para vocês, como está trazendo para mim. Eu sempre faço uma pergunta e eu gostaria de vocês, porque acho que o exemplo traz mais as coisas concretas para a gente poder ajudar essa galera que nos assiste em nossa audiência. Eu gostaria que vocês contassem uma história de resiliência de vocês. Nosso podcast, o nosso Instagram, todo o nosso trabalho é em cima de resiliência. Então, que vocês pudessem trazer da história de vocês para as pessoas entenderem. Eles também passaram por isso, também foi difícil. Eu sempre conto aqui a minha história de quando eu tive quase minha experiência de morte. Fui fazer uma cirurgia bariátrica, fui 6 vezes reoperado, tive fístula tardia, infecção, coágulo, fiquei alguns dias em coma induzida, 2 meses na UTI, e ali foi a minha grande dor de transformação, que eu fui buscar o autoconhecimento e fui muito resiliente para poder tocar minha vida. E eu passo a bola para vocês. Uma história de resiliência de vocês. Eu fui muito resiliente quando eu vivi uma fase da minha vida que é essa instabilidade financeira, junto com um divórcio, junto com seguido de um relacionamento tóxico, somando a uma dependência emocional, que você me ajudou muito nessa fase, atendendo pessoas com o mesmo diagnóstico. Então, essa fase, para mim, foi uma fase, assim, que me ensinou muito. Eu fui muito forte, porque eu precisava, né, do trabalho, eu precisava ajudar aquelas pessoas. Então, eu respirava fundo, eu rezava dentro do que eu acredito e falava, Deus, me dá força aí, porque eu preciso dar conta desse paciente. E aí, essas mulheres, elas tinham a mesma idade, os mesmos problemas, as mesmas questões que eu estava passando, e eu tinha que orientá-las e ajudá-las, e elas saíam bem da sessão. Mas eu falava, como Deus me capacita, né? Porque, assim, como que eu vou ajudar? Quando a Sandra, que trabalha para mim, que fazia o agendamento, ela fazia lá, né? Mais ou menos o que a pessoa colocava ali no formulário, eu falava, não acredito, mais uma. A mesma coisa. Se separando. Cada um tem o paciente que merece, né, doutor? Se separando, triste, sem dinheiro. Não é possível, mais uma. Mas eu consegui vencer, eu tive ajuda de profissionais. Sou muito grata, inclusive ao Robson, que foi um super apoio nessa fase. Foi um mentor também, ajudou me a organizar nas minhas estantes. Um dia ele falou, você já procurou um advogado? Você sabia que existe? Né? Entre outras coisas que ele foi me orientando ali. Então, para mim, essa foi uma fase... eu contei uma fase difícil. Teve as fases cômicas, fase da psiquiatria, que a gente não pode, né, trazer
isso como, né, uma brincadeira e tudo mais, mas que eu passei coisas que foram muito desafiadoras para mim, de ficar presa no hospital, por exemplo, psiquiátrico e tal, mas entre outras coisas, mas acho que essa foi uma fase bastante de resiliência ali, que foi muito transformadora para mim. Eu gosto de trazer essas histórias, porque se foi possível para ela, também é para você. Então, sim, é possível a gente dar o próximo passo e chegar... nós, profissionais da saúde, né, que a gente não tem que se cuidar, inclusive são os que mais adoecem, né? Não sei se você tem dados aí, mas tem muitos médicos, psicólogos, né, que são adoecidos, porque não cuidam. A gente cuida do outro. Quem cuida de quem cuida, né? E eu precisei disso para ir cuidar de mim. Eu faço 3 terapias, só para vocês que estão sabendo, tá? Eu tenho um psiquiatra que eu adoro, que ele não quer me atender mais e eu fico insistindo. Eu tenho uma psicoterapeuta que me ajuda muito e também tenho uma coaching que eu sou coach dela, ela é minha coach, a gente vem trocando, que é mais de uma questão profissional para a gente alcançar nossos objetivos. Então, só para vocês entenderem, a gente também faz essa busca aí para nós mesmos. Doutor, uma história de resiliência. Você já contou toda ali no começo, mas... só mais tiquinho. Mais um tiquinho aí para poder incentivar as pessoas. A história da minha vida é uma história de capacidade de adaptação a todas as situações novas que advêm. Eu sou um cara muito feliz e de muita sorte. Mas sorte depois de trabalhar bastante, porque o único lugar onde a palavra vem antes do trabalho é só no dicionário, né? E não tem diferença disso. Eu trabalho muito, eu gosto muito do que eu faço. Fazer o que eu faço é uma história de capacidade de resiliência, adaptabilidade. Eu não tenho dúvida alguma quanto a isso. E acabo que eu alimento muito disso. Eu ainda muito jovem, eu sempre transformei, aprendi a transformar o negativo em positivo. Então, isso me ajudou muito. Está na matemática, né? Na matemática, quando eu aprendi isso, né? Que menos é mais. Então, eu falei assim, como é que é isso? Aí eu fui entender que é para baixo menos, mas é uma soma. Entre aspas, é uma transformação. E aí eu aprendi a transformar a questão negativa nas questões positivas para poder viver. E tentar viver bem e viver com qualidade. Lembrando que assim, você não pode ficar parado. Se você ficar parado inerte, nada vai acontecer. Por quê? Porque não vai mudar, não vai sair do lugar. Então, se você sai do lugar, você já está fazendo alguma coisa e isso faz toda a diferença. Mas talvez uma grande história assim, que é bastante interessante, foi quando, na vida associativa, eu comecei a fazer trabalhos quando eu era presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, e uma coisa que eu fazia que me orgulha muito é que eu fazia um projeto com a Emater, que era saúde mental na zona rural. Então, toda terça-feira eu fechava o consultório e ia fazer consultório na zona rural. O que eu fazia ali? Eu fazia 2 coisas, um pouco de atendimento e um pouco de palestras e aulas e orientações para a população da zona rural. Então, a Emater juntava todo aquele povo de um povoado, de um distrito, colocava numa sala lá da escola e eu ia falar para todos aqueles o que era depressão, o que era ansiedade, o que era transtornos alimentares, e a partir dali você conseguia ajudar as pessoas. Muito bem, eu peguei e falei, cara, eu tenho que fazer isso nacionalmente. Tal. Eu fazia um projeto em Brasília que chamava Cine Psiquiatria, que era psiquiatria e cinema. A gente levava um filme, passava um filme, depois discutia com a população as questões do cinema. Hoje a gente tem isso institucionalizado. A gente faz, por exemplo, no Shopping Praias de Belas, em Porto Alegre, nós já estamos com as 60 sessões, né? Uma por mês. Então, já tem mais de 5 anos. Se colocar a pandemia, dá uns 7. Mas, assim, mais de 5 anos de projeto. E eu falei, isso eu tenho que fazer nacionalmente e tal. E aí eu fui para ascender para a Associação Brasileira de Psiquiatria, resolveram num determinado momento de que eu não era uma pessoa boa para aquele grupo que estava institucionalizado lá há quase 50 anos e com características que eu não gostava. E aí eu sozinho resolvi, falei, eu vou derrubar esse grupo para poder fazer um trabalho decente e mudar. E aí é que as pessoas brincam falando assim, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem 2 fases, antes do AG, Antônio e Geraldo, eles me chamam de AG, e depois do AG. E aí nós
iniciamos um projeto pessoal no sentido assim, a gente precisa acabar com isso para quebrar esses muros. A psiquiatria tem que sair do Planalto e ir para a planície. E eu que moro no Planalto Central, falei, não dá para ficar no Planalto, você tem que ir para a planície e estar junto da população. Isso foi em 2010. E nós juntamos esse grupo tem um nome, chama BP Democrática, e esse grupo foi fazer isso. E nós estamos fazendo isso até hoje. Então, essa popularização que nós temos hoje da psiquiatria, da psicologia, do acesso às pessoas a tratamento, de falarmos de preconceito e combater o preconceito, de fazer a campanha Setembro Amarelo, nasceu desse grupo. Isso foi um trabalho de ter que ter muita resiliência para você conseguir fazer isso e continuar fazendo. E é nossa meta de vida, né? É a nossa missão. E vou continuar fazendo isso. Mas eu tive muito pouca coisa comparado aí a meu pai e a minha mãe, que eram garimpeiros, né? Viviam na serra, viviam em grutas, cavernas, viviam dormindo ao céu aberto para poder fazer seu garimpo, buscar o diamante e tal. E aí é resiliência. Eu continuo sendo um garimpeiro. Até hoje. Eu busco esse diamante. Eu busco esse diamante onde? Na boa saúde mental da população. Eu quero esse grande diamante, sabe? Esse diamante ele é importante demais. Então, eu sou um garimpeiro, como era meu pai, como era minha mãe, só que com uma formação acadêmica, né? Com produção científica e tal. De uma maneira mais... Exatamente. Mas com a mesma coragem, né? Assim, de arriscar. Acho que não sou tão corajoso como eles, não. Ali, né? Porque eles, para mim, são exemplos de homem e de mulher, né? Minha mãe que era gestora, matriarca dentro de casa, e meu pai era o cara que... independente. Então, assim, minha mãe não mandava no meu pai, mandava, mas ele não obedecia, né? Mas ele não mandava em mais nada. Ela que mandava em tudo, ela que comandava tudo. Né? Eu lembro como hoje, assim, pai, tem que fazer isso, sei o quê. Fala com sua mãe. Ah, não sei o quê. Fala com sua mãe. Ah, não sei o quê. Sua mãe é que decide. E assim, eu aprendi o valor da mulher. Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe sempre conduziu tudo ali com meu pai do lado. Ele nunca foi ausente, mas ele só respeitava que a sua mãe é a grande figura aqui dessa família aqui, é ela que é a grande figura. Estou aqui, estou com você, estou junto, vamos lá, vamos firme, mas ela que é a batalhadora mais forte, mais valente e tal. E ele era um monstro, super capaz e tal. Aprendi que os dois tinham uma importância enorme na minha vida, queria muito ter a coragem que eles tinham, né, de enfrentamento em garimpo. As pessoas não têm ideia do que é um garimpo. Mas é isso, eu continuo buscando esse diamante, porque a minha terra era a terra de diamantes. Grão-Mogol é o nome de um grande diamante. E até hoje eu busco esse diamante na saúde mental, na psiquiatria, e vamos chegar lá. Eu gosto muito disso, eu também trago resiliência, são minhas iniciais, Robson Amushi, resiliência humana, e isso veio da história da minha família. Meu pai foi muito resiliente, meu avô foi muito resiliente, e trazer essa força da nossa família. A sua raça é muito resiliente. E vamos para frente, que é isso aí. A gente sempre termina esse podcast aqui. Primeiro quero agradecer vocês dois, foi demais. Acredito que tem muita informação e a gente pode levar esse conteúdo a outros lugares e pode marcar uma segunda, uma terceira vez. O Resiliência Humana está de porta aberta para a Paula, já está aí há quantos anos, doutor? Uns 7. Uns 7 anos, e também está aberta a você. Mas a gente sempre finaliza esse podcast deixando a audiência do Resiliência Humana aberta para uma mensagem, um convite, o que for para vocês de melhor do coração que venha para trazer essa liberdade das pessoas de poder se conhecer. Então está aberta aí a audiência para vocês. Escolhe. Vamos começar agora a inverter a ordem aqui. Está aberta aí a audiência para você, doutor, para poder deixar o seu carinho, a sua mensagem e o convite para suas redes ou para algum trabalho que você vem fazendo ou para simplesmente olhar para si. Muito bem. Eu quero agradecer de estar aqui no Resiliência Humana, é um prazer para mim enorme poder fazer isso. Vocês podem ser um canal importantíssimo para as nossas campanhas, um canal importantíssimo para a gente romper o preconceito, romper os estigmas, e tenha sempre em mente que o melhor está por vir, sempre. É isso. Eu também acredito que a gente fica ali paralisado, mas esse desconhecido que tanto nos assusta é o que vai nos libertar, né? E a gente poder seguir em frente também. Doutora... Psicoterapia é se olhar no espelho.
Você gosta? Continua olhando, vai ajustando, vai melhorando. Você não gosta? Você também tem que olhar. Então, eu acho que tirar também esse preconceito da psicoterapia é isso, né? É você se amar como você é e você se olhar, e você se encarar, e você olhar para sua vida, para sua história, e você ter compaixão por você. Então, psicoterapia não é a gente procurar problemas na sua vida, é a gente cuidar de você, a gente cuidar do seu coração, a gente cuidar da sua história, para você viver no presente, para você aproveitar o presente, porque vida é hoje, vida é agora e literalmente é o presente. Não desista nunca. Né? É isso aí. Eu quero agradecer os dois, Autoconhecimento Liberta, eu venho levantando essa bandeira. Uma das frases que eu mais gosto, já fui entrevistado várias vezes, meu maior ato de coragem foi pedir ajuda. Então, se você está passando por um momento que nas prateleiras, a biblioteca está bagunçada, caiu tudo, você não sabe onde estão os livros de cada parte sua, ou você está aí preso num celular, ou você está vendo alguém que está pedindo ajuda e não está conseguindo organizar tudo isso, nós estamos aqui, os três à disposição, para que você possa olhar para dentro de si e se libertar e poder ter uma vida muito mais leve, mais tranquila e viver no aqui e agora e não desistir. Sim, compartilhe esse podcast, envie se tem alguma coisa e principalmente coloque em prática, porque se você não colocar em prática a ação, nada vai para frente, né, doutor? Com certeza. Então deixa aí. É preciso fazer isso. Muito obrigado, foi um prazer. Robson, eu esqueci, você pediu para eu falar e eu não falei. Suas mídias. Minhas mídias sociais é @AntônioGeraldo. Estou no Instagram como @AntônioGeraldo. Não faço consulta, nem faço nada disso via Instagram, nada disso. Mas se precisar de ajuda, peça e a gente de qualquer maneira ou de alguma maneira vai buscar ajudar, vai poder orientar, porque é nossa missão de vida, isso é importante fazer. E é o único mineiro que não toma café. Não tomo café. Cafeína não é bom. Um dia vamos voltar a falar sobre os vícios, sobre o que vem tudo aí. Muito obrigado, é um prazer, a gente se vê em breve.